dos princípios que eu falei, eu parei no 4. Nós vamos falar o princípio de número 5. O princípio quinto diz assim: creia, você precisa de crer. Creia sempre que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Nós fizemos uma projeção, mas não sei como é que está dando, se está dando certo, se não está dando certo, o que deu lá, mas o Gelson, ajuda lá, Gelson. Que eu quero que você se prenda, porque é importante você ter essa visualização no seu coração. Então, creia sempre que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então Paulo diz que tudo vai cooperar para o meu e para o seu bem, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, tudo que você está fazendo, Deus vai fazer com que isso coopere para o seu bem. Nem sempre todas as coisas que emanam ou que acontecem na nossa vida é permitido ou é Deus que projetou. Tem coisa que você mesmo que fez, você mesmo que buscou, você mesmo que quis, você mesmo que foi atrás, você que caçou essas dificuldades para a sua vida e ela veio, alojou-se na sua vida. Mas eu quero dizer para você, mesmo que esses dardos inflamados que são lançados ou jogados na sua vida, Deus vai reverter isso para que isso possa contribuir para o seu bem. Porque o texto diz lá, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, que foram chamados para Deus segundo o seu propósito. Então há um propósito maior na minha vida e na sua vida. Então você precisa de crer nisso, ter isso no seu coração, acreditar no poder da Escritura, porque ela vai cumprir, ela vai trabalhar. Deus vai pegar as coisas que não são para contribuir. E você vai perceber que até uma experiência amarga ou uma experiência difícil que você passou, você vai perceber que isso vai contribuir. Deus fará com que tudo coopere para o seu bem. Deus diz que todas as coisas são boas, né? Mas realmente tem coisas ruins que vêm. São coisas boas que nós temos recebido, mas de vez em quando entra um negócio ruim no meio, entra uma história ruim, entra uma notícia ruim, entra algo que nos desagradou, algo que nós não estávamos esperando, e isso veio surgir no meio da nossa vida, e aí a gente fica sem saber o que fazer, mas eu quero dizer que Deus vai reverter isso, e vai fazer com que isso se torne uma bênção. Por quê? Porque eu e você somos filhos da promessa de Deus. Há um propósito maior, há um propósito de Deus, há um propósito divino que aponta para nós. Então essa promessa é exclusiva para mim e para você. Então tudo vai contribuir para o nosso bem. Então se você está passando por uma dificuldade hoje, se alegra, porque amanhã você vai sorrir. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma noite pode estar ruim o negócio, mas no dia seguinte vai melhorar. O Senhor vai melhorar. Creia nisso, o Senhor vai te dar vitória. Então tudo que Deus faz é para o meu e o seu bem. Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém. Ele não é contra nós, Ele é por nós. Aqui as pessoas ficam pensando que Deus é contra você. Aí as pessoas pregam, dizendo, Deus está zangado, Deus está isso e tal. Irmão, Deus não é contra você. Deus é por você. E quando você entende que Deus é por você, você se alegra. Aquela mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério, segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta. E uma coisa terrível poderia acontecer na vida dela. E depois de um certo momento, Jesus então faz uma indagação e pergunta para os homens, para os acusadores, quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. Pesou muito aquela palavra e as pessoas foram embora. Posterior ficou ela e ele. E aí ele olhou para ela e perguntou, aonde está, mulher, os teus acusadores? E ela disse, Senhor, se foram. O que Jesus falou para ela? Se eles não te acusaram, tampouco eu. Vai então, querida, e não peque mais. Você quer um Deus mais poderoso que esse? Porque Jesus podia dizer para ela, você viu aí, ó, livrei o seu couro agora, hein? Quase, e dá um sermão. Jesus só falou, vai minha filha, não peque mais, fique em paz, porque se eles não te acusaram, nem eu. Então o que nós entendemos? Deus está do nosso favor, Deus está do nosso lado. Então por mais que Satanás queira gerar situações contrárias, elas não terão sucesso, porque Deus está do meu lado e do seu lado. Amém? Sexto lugar, vamos lá. Cultive uma atitude mental positiva para ter uma vida espiritual
sadia, tá? Então você precisa disso. Você precisa de cultivar, né, uma atitude mental, né, positiva para você ter uma vida espiritual sadia, que você possa ter uma vida espiritual com saúde, tá? Tendo, porém, o texto diz lá em 2 Coríntios 4:13, a palavra do Senhor diz: e tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, e por isso eu falei, e também nós cremos, e por isso nós falamos. Quando você tem essa mentalidade, as coisas começam a funcionar. Eu percebo, irmão, que até o ateu é aquele cara que não crê em nada. Ele é o cara que crê nele, é o à toa, ele não crê mesmo, né? Mas eu percebo assim, que até o ateu positivo, ele consegue mais coisa na vida do que o ateu negativo, tá? Até o ateu positivo, ele consegue dar melhor na vida do que o ateu negativo, né? Mesmo princípio se aplica na minha vida e na sua vida. Lembre sempre que a sua fé é liberada por meio das suas palavras. A fé é liberada por meio da nossa palavra. Então ele está dizendo, e tendo, porém, o mesmo espírito da fé, Paulo diz, como está escrito, eu criei, e por isso eu falei. Então, se você crê, você fala. E quando você fala, você libera no mundo espiritual. E quando você libera no mundo espiritual, a sua fala, as coisas começam a funcionar, tá? Então, você precisa de ter essa concepção. Como que você quer chegar num palácio sendo camponês? Como você quer alcançar uma posição elevada ficando naquele mundinho paralelo? Você tem que avançar. Como você quer ter uma coisa grande na sua vida se você está morrendo com as pequenas que está acontecendo diante de você? Irmão, não fale por aquilo que você está vendo, mas fale por aquilo que vai chegar na tua vida, amém? Se você pode estar vendo hoje, não muito, você não está conseguindo perceber muita coisa, você não está conseguindo ver nada, mas levante a tua fé, tem uma forma positiva de crer, né? Então fale sempre de forma positiva, encha de fé em todas as suas atuações, e você nunca chegará no palácio, você nunca vai conseguir, se você tem aquela fé pequenininha, isso não é para mim, eu não consigo, jamais eu vou conseguir dar aula no cursão ou no CTL. Mas se você é um homem de fé que está me ouvindo aqui nessa noite, você já está sentado aí, eu não vejo a hora de chegar o meu dia e eu vou dar aula e o Senhor vai ser glorificado, amém? Rapaz, porque nós precisamos de crer nisso. Você precisa de acreditar, tanto na vida material como na vida espiritual. Há pessoas que querem alcançar um objetivo na vida material, mas ele não se posiciona, não sai do lugar, visualiza, não está dando hoje, mas vai dar amanhã. As coisas não estão acontecendo agora, mas vai acontecer. Se você viver do contexto de hoje, você não vai alcançar. A negatividade vai entrar dentro de você, mas pense positivo, porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar vitória. A vida e a morte estão no poder da língua, por isso não fale o que você está vendo, mas sim aquilo que você deseja ver. Você não pode falar só daquilo que você está vendo, mas fale daquilo que você deseja ver. Tem coisa que parece impossível aos olhos humanos, mas você começa a profetizar. Eu vou chegar lá, Deus vai me dar vitória, isso vai chegar na minha vida, isso vai acontecer. Pode não acontecer agora, irmão, num mês, 2 meses, mas no decorrer da sua vida, você vai alcançar. Eu estava um dia numa cidade pequena, muito pequena, cidade pequena, 9.000 habitantes no município, mas a cidadezinha devia ter uns 5.000, chamado Congonhal, no sul de Minas Gerais. O William e a Lília conhecem lá, Pozolé, que eles estiveram ali, e conhecem também a cidade de Congonhal. Lugarzinho pequeno, e eu lá, naquele lugar pequeno, ali. Mas eu confesso aos irmãos que eu sempre, quando participava dos eventos missionários, dos trabalhos de missões, sempre eu tive um desejo de ir para a África. Sempre. Mas se eu olhasse pela questão financeira minha, eu não ia nunca. Você imagina que na época, hoje, o salário mínimo é 1.000 e umas quirelinhas, 1.000 e uns cacarecozinhos, 1.000 e um pouquinho, que o cara recebe 3 salários mínimos hoje, o cara está feliz da vida. 3.000 são poucos que recebem.
naquela época o salário mínimo tinha uma inflação assustadora, consumia tudo, e eu ganhando um salarinho que mal dava para mim comer, e a esposa e as meninas, não tinha condição de fazer a manutenção do carro, nada, era uma vida dura, irmão, dura. Mas eu sempre profetizava, não por aquilo que eu estava vendo, mas por aquilo que ia acontecer lá na frente. E eu dizia: Senhor, eu vou estar lá, eu vou nesse país, eu vou pregar lá, eu vou ser abençoado lá, eu vou receber do Senhor lá, o Senhor fará. E parecia que era uma coisa assim, falácia, porque se olhasse para as contas minhas e para os recursos financeiros, não tinha como. Mas você não te esqueça que você serve um Deus que pode todas as coisas. Então por isso nós cremos e por isso nós falamos. E quando nós falamos, acontece. E aí eu fui num culto na roça. Sabe o que é um culto na roça? Na roça lá. Fui num culto numa igreja lá na roça. Crentada, tudo lá, dando glória a Deus, a minerada, tudo salvo. E eu fui lá, preguei a palavra de Deus. Quando terminei de pregar a palavra, o profeta profetizou para mim. Pegou na minha mão, Márcio, profeta daquelas canelas de fogo. Olhou para mim e falou assim: o Senhor está dizendo. Foi falando um monte de coisinha boa que eu tinha falado com Jesus, e ele foi falando comigo. Aí ele falou assim: aquele país que você almeja e deseja está lá, já está tudo preparado, você vai pisar lá. Falei para a pastora assim: é agora. Mas aí a ansiedade é tão grande que eu já pensei que era no mês seguinte. Esse que é o problema nosso, porque nós, se daí no mês seguinte não acontece, você já fala: isso não foi Deus que falou, não, isso era carne pura, isso não foi nada. Irmão, Deus falou. Tem promessa que Deus falou para você, que até agora não se cumpriu. Mas não seja negativo, meu filho. Pense positivo. Acredite no poder. Se apodere da fé. Se apodere da palavra. Aí vai amanhecer amanhã, segunda-feira. Se essa semana não der, vai dar na outra. Aleluia. Aí passou um mês de agosto inteiro e você fala assim: não deu. Mas tem setembro ainda. Terminou 2021. Gente, vai começar 2022, vai começar tudo de novo. 9 anos depois da profecia. Está entendendo? 9 anos depois da profecia. Estava eu em casa, recebo um telefonema: Osmar, tudo bem? Tudo. Osmar, eu estou precisando de falar com você. Ok? Eu falei: tá bom, pastor, estou aqui para te ouvir. Ele falou assim: vamos se encontrar no prédio principal, que é ali no Centro Cívico, na Cândido de Abreu, o prédio da Assembleia de Deus. Vamos nos encontrar lá. Eu falei: tá bom, vamos encontrar. Tá. E eu lá, nem sabia o que era, irmão. Nem sabia. Lá vai eu lá, tal. E tem mais ainda. Deus é maravilhoso. Ele surpreende a gente com detalhes. E daí o irmão que falou que queria falar comigo foi orar. Daí ele falou para Deus assim: se eu chegar, que o irmão era bem religioso, eu tenho vontade de trazer ele um dia aqui. Eu creio que ainda vou trazer um dia para ele falar para nós aqui. Aí o irmão falou assim: se eu chegar lá, encontrar o Osmar na nave do templo, ele vai. Se eu chegar lá e ele estiver no estacionamento, ou na tesouraria, ou na secretaria, em algum lugar, não vai. Isso era ele e Deus. E eu lá. Aí eu chego no Templo Central, porque eu tinha uma agenda para gravar um programa para a televisão, que a igreja tem um programa de televisão, e eles queriam que eu fizesse o programa naquele dia. E daí eu chego, e lá no prédio tem um estúdio que faz as programações lá. Aí eu cheguei, quando eu fui lá falar com o diretor, ele falou para mim assim: Osmar, hoje nós vamos inverter. Eu falei: ah, é? Por quê? Eu já fiquei meio querendo murmurar, né? Falei: porque lá no estúdio era uma delícia, tudo bonitão, tudo assim, né? Falei: eu vou ficar até mais bonito lá naquele estúdio lá, né? Aquelas luzes e tal. Aí o cara falou assim: hoje nós vamos fazer dentro do templo. Falei: rapaz, que caramba. Logo no meu dia os caras mudaram o estúdio, mas não sabia eu que era Jeová fazendo as mudanças. Aí eles vão lá na frente do palco, arrumam o cenário, colocam a iluminação e tal, e aí começa. Daí o irmão fala lá: 1, 2, 3, agora. E eu sou, né? Eu caí para dentro. Pá. Aí eu vejo o amado irmão que queria falar comigo, entra. Aí lá atrás, ele com o braço cruzado, olhando para mim assim: vamos falar depois.
e as lágrimas já descendo no olho dele. Eu falei, esse cara tá crente, hein? Que eu estou pregando aqui para o programa, ele já está dando glória a Deus. É que Deus já estava cumprindo a palavra dele. Quando terminou o programa, acertou tudo, eu fui lá encostar perto dele. Ele falou para mim assim, eles me chamam na Assembleia de Deus de Cândido. Não falou Osmar, fala Cândido. Aí ele me abraçou e falou, Cândido, eu vou te levar para a África. Quando ele falou assim, eu vou te levar para a África, irmão. Eu voltei 9 anos atrás, lá na roça. Tá? Eu voltei lá na roça. Eu voltei lá e vi aquela irmãzinha que pegou na minha mão e falou para mim assim, eu vou te levar naquele lugar. E aí o fogo pegou e eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Porque aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Por isso eu criei, e por isso eu falei, e eu declaro. Eu não estou falando pelo que estou vendo, eu estou falando por aquilo que vai acontecer. Deus vai abrir a janela no céu e vai derramar. O sobrenatural vai chegar na tua casa. Tá? Esse mano levou com força. Sabe quantos dias eu fiquei lá? 18 dias. Em Joanesburgo, pensa lá em Joanesburgo, na África do Sul, negrão, lá bem tranquilão no meio, aleluia, glória. Aí você pergunta assim, quanto você tinha de dinheiro no bolso? Nada! Duro! Tinha nada, mas dormia bem, comia bem, dava glória a Deus bem, e a minha família aqui no Brasil bem, porque antes de eu ir, o pastor falou assim, vou fazer uma compra, Cândido, e vamos deixar para sua esposa, eu dando glória a Deus lá, e ela dando glória a Deus aqui, porque o Deus que nós servimos, é o Deus que cumpre a sua palavra. Aleluia! O poder está na nossa fala. Por isso que eu não me canso de falar que eu vou pregar para 1.400 pessoas aqui. Tem gente que fala assim, esse pastor é meio audaciosinho, né? Eu sou mesmo, aleluia. Mas eu estou vendo 100 aí todo domingo. Fica tranquilo, meu filho, que tem 1.300 espalhados por aí afora. E quando a porteira abrir, vai vir de tonelada. E o Senhor vai mandar, porque quem acrescenta é Ele. E eu estou entusiasmado com isso. Dia 10, 11 e 12, nós vamos lançar mais uma redada. Nosso encontro com Deus, aleluia. Vai aumentar mais gente lá. O Senhor vai fazer a obra, porque nós cremos. Então nós declaramos, declare. Você precisa de declarar aquilo em que você crer. Essa é uma confissão forte e poderosa. Quando nós declaramos, quando nós confessamos a palavra, nós declaramos. Dias melhores chegarão. O Senhor fará. O Senhor fará. Eu vou escrever um livro, né? Eu estou pensando em escrever um livro. E eu não vou escrever assim, porque eu nem sei escrever direito, né? Eu aprendi a ler com 16 anos. Eu já era um negrão grande, não sabia ler. Porque eu morava na roça. E daí na roça, a professora miserável me passava de ano sem eu saber ler, porque eu trabalhava para o marido dela na roça. Viu, Marcos? Era terrível. O Marcos é professor de português, e ele sabe como é que é isso. Molecada, invasão. Em vez de eu estudar, eu lá na roça, lá, trabalhando, e a professora me passava. Cheguei na cidade com 13 anos, com o certificado do 5º ano, já para entrar no ginásio, não sabia ler. Sabia. Travou, não sabia. E eu já um rapazinho, né, exibidozinho junto com a turma, e os caras, e aí ia no cinema, chegava no cinema legendado. A turma ria, eu ria também. Pai, eu falei assim, que miséria que é essa? Tá? Mas eu sempre fui assim, aguçado. Eu falo para minha esposa que eu sinto demais de eu não ter tido uma oportunidade maior quando eu era jovem, porque eu nem sei o que eu era hoje, porque eu tenho a cabeça fácil de lembrar, de pensar, de recordar, mas eu sou felicíssimo por ser pastor, amém? Eu acho que não tem preço maior do que o que Deus me deu, o que Ele colocou no meu coração de ser, né? Mas eu vou escrever, eu tenho muitas coisas para me colocar num livro,
e eu vou escrever ele. Eu queria escrever, concluir ele quando chegarmos aos 1400. Mas eu não sei se eu vou aguentar chegar lá, né? Talvez eu escreva antes, né? Antes, para que depois o povo vai entendendo os propósitos, o objetivo, porque tem muita coisa na mente, muita coisa que o Senhor fez nesses 30 anos, e eu estou confessando e declarando todos os dias, enchendo a boca e confessando, dizendo: Senhor, eu quero que algo aconteça. E nós concordamos, e Deus olha e vai responder a sua e a minha oração. Quantos podem dizer amém? Sétimo lugar, creia que a generosidade é como um bumerangue espiritual. Eu gosto disso, hein? Aleluia. Creia que a generosidade é como um bumerangue espiritual, tá? O texto diz lá, o texto está de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz: pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Você já imaginou? Jesus sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, por amor a mim e por amor a você. Tudo que era ruim nosso, ele levou, e tudo que era bom dele, ele transbordou, porque ele nos fez rico. Nós somos enriquecidos. Talvez não seja enriquecido financeiramente, com muitos milhares ou com muito dinheiro na sua conta corrente, mas você é enriquecido com a graça de Deus. O que você tem milhões que não tem. O que você está sentindo aqui nessa noite, tem milhões que queria sentir e não consegue. E aí eles procuram sentir o que você está sentindo aqui, buscando coisas ilícitas para a sua vida. Mas você fez a coisa certa. Jesus levou na cruz do Calvário o ruim que era nosso, e nós recebemos a riqueza dele. A graça dele está derramada aqui nesta noite. Aleluia. Nós percebemos que o bumerangue, ele está dizendo sobre generosidade. O bumerangue foi algo que foi feito pelos australianos. Era um objeto chamado de bumerangue porque eles tinham o poder de lançar e ele voltava, né? Lançava e ele voltava. E isso enquadra muito com a nossa vida espiritual, né? Com a nossa vida espiritual. É um princípio espiritual. Tudo que nós atiramos na vida espiritual, um dia vai voltar. Tudo aquilo que você faz, vai voltar. Quando você tem um coração voltado para o Senhor, tenha certeza que Deus vai te retribuir. Tudo que você faz, lança o teu pão sobre as águas. Faça, porque vai chegar. E tem uma coisa certa, quero que você grave isso na sua mente, que quando isso chegar no seu coração, você vai lembrar. Fala assim: rapaz, vale a pena fazer as coisas para Deus. Porque a generosidade, ela precisa de estar dentro de nós. E quando nós somos generosos, coisas acontecem. Por exemplo, é importantíssimo como cristão sermos dizimistas. É importante como cristão sermos ofertantes, contribuintes para a obra de Deus. Porque aquilo que nós fazemos, volta. Essa semana eu levei o pastor Danilo e o líder Alex para participar de um evento, e acontece uma vez por mês, são sempre na primeira quarta-feira de cada mês, e as próximas quarta-feiras de cada mês, que será agora agosto, outubro e novembro, vai vir 3 oradores falar, e eu quero levar mais gente, né? Os irmãos que estiverem disponíveis de manhã, eu vou falar para vocês aqui na reunião de liderança, e eu quero levar. Mas nós fomos lá ouvir o nosso querido irmão Carlito Paes. Ele é o pastor da igreja na cidade, em São José dos Campos, a igreja batista, que tem feito uma obra assim, poderosa, extraordinária, grandiosa. E eu fiquei, depois de quarta-feira para cá, impactado com a palavra dele. Impactado, irmão. Pensa que a palavra dele fez muita revolução dentro do meu espírito, dentro da minha alma. E eu fiquei ali pensando, observando o que Deus fez, o que Deus está fazendo e que continuará fazendo, e o que Deus tem preparado para a igreja dele aqui na terra. A igreja já está há 21 séculos, tá? 2100 anos a igreja está avançando.
Já teve grandes barreiras, grandes dificuldades, grandes situações tremendas e terríveis. Mas o cumprimento da palavra de Deus é real, porque a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. A igreja de Deus sempre continuará fazendo a obra. E eles têm feito uma obra lá em São José, que é uma coisa impressionante, irmão. Eu conheço o pastor Carlito ele é pastor da igreja lá há 24 anos, eu já conheço 2 anos antes de ser pastor, eu já sabia quem era ele. Então acompanhei a trajetória dele. Ele herdou uma igreja com 78 anos de tradição na cidade, com 600 membros, e em 24 anos, como pastor dessa igreja, eles foram a mais de 15 mil membros. E é uma coisa forte, irmão. A igreja deles é uma loucura de extraordinária na cidade, uma coisa assim impressionante. E Deus tem feito. Por que Deus tem feito? Porque a generosidade tem se derramado no coração dos irmãos. Porque essa questão é assim, é proporcional. O Leandro falou aqui, um semeia pouco, colhe pouco, outro semeia muito e colhe muito. É a proporcionalidade da sua semeadura. Eles têm hoje uma área lá em São José que é chamado de colina, uma coisa monstruosa, estrutura grande. E o que eu fiquei impactado com tudo que eu vi lá, ele criou agora o Ministério do Socorro lá. Por isso que aquele capítulo 12 de 2 Coríntios, que eu li aqui com os líderes terça-feira, estava fervendo, queimando no meu coração. Quarta-feira eu fui lá receber a revelação de tudo aquele capítulo dentro de mim. E eles receberam o Ministério do Socorro, que ele chamou o Ministério da Diaconia. E a diaconia da igreja, porque você sabe que os diáconos da igreja primitiva tinham uma função. Qual que era a função dos diáconos? Cuidar do que era material na vida da estrutura. Trocava a lâmpada, ajudava a limpar o banheiro, ajudava a limpar o vômito da criança que dava no prédio, ajudava a fazer isso, ajudava a fazer aquilo, tal, ajudava a cuidar os carros lá no estacionamento, tal, distribuía as cestas básicas para as pessoas necessitadas dentro da igreja. Essa era a função da diaconia na igreja primitiva. E ele criou a diaconia para ajudar. E um irmão, generosidade, tá? O irmão na igreja lá sentiu no coração de dar uma oferta. E mais uma oferta sacudida, recalcada e transbordante. Mas não importa, porque você pode pensar assim: pastor, mas na Igreja Viva, na cidade aqui em Curitiba, nós não temos pessoas nesse quilate. Não temos ainda, irmão. Mas nós vamos ter em nome de Jesus, amém? Porque eu não posso estar vendo só agora. Nós temos que ver lá na frente. Mas para que isso aconteça, esse princípio tem que começar agora. Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito o Senhor nos colocará. Se nós somos fiel no pouco, o Senhor nos coloca no muito. Se nós queremos ser fiel só no muito, daí não vai dar nada. Mas ser fiel. Pois bem, esse irmão deu uma oferta e eles canalizaram a oferta para ajudar. Foi o auxílio emergencial da igreja para a membresia da igreja. Irmão, durante um ano, pouquinho lá, dentro dessa pandemia, eles deram para a igreja, pagaram. Quem não era da comunidade não recebia. Tinha que ser da igreja, membro da igreja, família da igreja, que a Bíblia diz que primeiro tem que ser os domésticos da fé. Depois que os da fé foi saciado e recebeu, aí transborda para os outros. Mas, irmão, em um ano e pouquinho, eles deram de auxílio 550 mil reais para as pessoas na vida da igreja. Por exemplo, pagaram luz, telefone, compraram gás, pagaram internet. Nós ficamos impressionados que até internet eles pagaram, de famílias que precisavam e necessitavam, 550 mil reais. Agora, o que é isso, irmão? É a generosidade. A estrutura deles é uma mega estrutura, uma coisa extraordinária. Deus levantou homens e mulheres lá com o coração generoso para fazer essa obra. Mas eu quero que você saiba que Deus se levantou aqui na Igreja Viva em Curitiba também para fazer parte disso. E o importante disso que eu estou falando para você é que tem retorno, porque é o efeito bumerangue, tá? Quando você cria que, quando você tem essa generosidade no seu coração e você abre a mão para a obra do Senhor, para aquilo que Deus quer fazer, Ele vai te recompensar.
Deus vai te recompensar. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você abre a mão e abre o seu coração para os projetos, para aquilo que nós queremos fazer, para aquilo que nós queremos realizar na obra de Deus, Deus vai te recompensar. Nós temos narrativas muito ruins hoje, que circulam pela internet, falando mal dos pastores, falando mal dos dízimos, falando mal de tanta coisa. Irmão, tudo isso é do diabo. Porque quem quer destruir a igreja de Deus, não é Deus, irmão, é o inimigo. Por isso que uma irmã chegou para o pastor Aloysio e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore para o meu filho, porque o inimigo colocou um negócio na mente dele. Foi, irmã, o que o diabo colocou na mente dele? Pastor, esse menino acordou e quer ser pastor. Então a irmã atribuiu que foi o diabo que colocou na mente do rapazinho para ele ser pastor. Porque ela queria que o menino fosse engenheiro, que o menino fosse médico, que o menino fosse diretor ou CEO de uma grande empresa. Ele falou assim: irmã, fica em paz. Quem colocou isso na cabeça do seu filho foi Deus. Porque o diabo coloca na cabeça do cara ser narcotraficante, sequestrador, roubador, ladrão, passador para trás, trapalhão, tal. Se ele levantou isso, nós íamos expulsar esse demônio agora. Mas se ele levantou com essa mente, dê glória a Deus, porque foi o Espírito do Senhor que colocou isso na mente dele. Amém? Porque Deus tem colocado nas nossas vidas coisas boas, coisas poderosas. E você precisa acreditar. Nós temos uma visão. E essa visão que nós temos, nós acreditamos nela. Aí você fala: eu acredito na visão do pastor Osmar. Não, o que o pastor Osmar fala, eu estou com ele e não abro. Será? Porque chega no final do mês, você não dá o seu dízimo, você não dá a sua oferta, você não contribui, você não faz nada. E aí? Sabe que não tem uma incoerência? Quando você está com o coração no negócio, você abre a mão. Nós temos o coração como igreja vinha que somos. Nós não somos videira, mas somos vinha. E como nós somos vinha, nós dizimamos lá. Irmão, todas as ofertas e dízimo que entra aqui no domingo à noite, a primeira coisa que o tesoureiro faz na segunda-feira é pegar o dízimo dos dízimos daqui e das ofertas daqui e depositar lá. Porque se você for fiel, Deus vai nos abençoar. Então, quando nós temos ou acreditamos numa visão, acreditamos na visão, mas nós acreditamos na visão e ninguém faz nada. Sabe, se ninguém fazer nada, o que vai acontecer com a visão? A visão vai morrer, vai perecer, não vai conseguir chegar ao lugar necessário. Mas eu estou falando aqui nessa noite para homens e mulher que têm o coração de Deus, e o Senhor colocará na sua vida. Então, se você fizer, se você crer nisso, Deus vai te retribuir. Porque além de você fazer, o Senhor te dá. Você imagina que você dá 10%, não é 90%, é 10%. Se você desse 90%, isso aí com 10% ia ser o cara. Porque Deus nunca erra na matemática. Mas Deus não pediu 90%, Deus só pediu 10%. E Ele pediu o nosso todo. Então, quando nós acreditamos naquela visão, aí nós abrimos. Quando você abre o seu coração para essa causa, para os projetos, para o levantamento de obreiro, para o envio de obreiro, para a abertura de novos prédios de igreja, aí a coisa vai, né? Tem muitos lugares que fechou. A turma está fechando. Mas quer dizer para os irmãos que esse nego aqui que está falando com vocês sabe em quem tem crido. E eu sei quem é ele, o que ele fez na minha vida, o que ele transformou. Ainda que fica pedra, pau, eu acredito que de pedra sai água. Eu acredito que do nada sai o duro. Não sou irmão desses caras que deu uma dor de barriga e já quer largar. Que rapaz? Canaã é logo ali. Gigantes vai ter, problemas vai ter, dificuldade vai ter, pode se levantar, o A ou B e desistir, mas eu vou continuar servindo o Senhor, eu vou continuar crendo, eu estou como Josué, eu e a minha casa serviremos o Senhor, fazemos a obra do Senhor, porque essa é a convicção que você precisa de ter, e eu creio, e eu sei que Deus pode fazer muito mais do que tem feito aqui. Então seja generoso. Tem um coração generoso, meu irmão. Se você tiver um coração generoso, você vai perceber que isso é um princípio importante para que você possa se tornar uma pessoa bem sucedida, ter o prazer de ajudar, ter o prazer de fazer. Isso é maravilhoso. É um dom especial que Deus tem colocado no meu e no seu coração. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Vamos terminando. O que é a diferença, ou seja, entre o fazer e o não fazer? Apenas uma decisão. Segundo um gesto simples, é uma apenas decisão.
Assim sendo, nunca, adie o início de qualquer coisa a qual você acredita. Tem pessoa que acredita em algo e sempre estava adiando, sempre está levando. Não toma decisão. Pastor, eu quero fazer o cursão. Toma decisão. Eu não vou fazer agora, vou deixar para fazer o ano que vem. Faça agora, irmão, porque o ano que vem você vai estar muito melhor, as coisas vão melhorar. Não adie, tome essas decisões. Pastor, mas não é fácil. Irmão, a vida não é fácil para todo mundo, mas nós vamos avançar, não é? Não adie as suas oportunidades que estão apresentadas diante de você. Tenha um coração em paz. Se o seu coração estiver em paz, se você está percebendo que há um favor diante disso, se coloque na presença do Senhor e o Senhor vai fazer maravilha. Porque o texto diz lá, né? Cadê o outro slide? O texto que foi colocado, tem um texto lá, se ele já colocou, o texto de João 5:8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma tua cama, vai embora, rapaz, anda. A decisão de levantar da cama ou pegar a cama é igual. Mas o Senhor falou para o homem que estava 38 anos na beira de um poço, esperando a cura: toma a tua cama e vai embora para a tua casa, rapaz. O cara pegou a cama, colocou nas costas e foi glorificar no nome do Senhor. Não adia, acredite que o Senhor fará e isso vai acontecer de forma maravilhosa na sua vida. Tem uma decisão clara, uma decisão clara. Deus está falando com você. Tenha isso claríssimo no teu coração. Tenha isso audível na sua vida. E você vai perceber o favor de Deus. 9º lugar. Cultive a simplicidade dos pombos como a prudência das serpentes. Ele está dizendo que você precisa de cultivar a simplicidade dos pombos, mas também ter a prudência da serpente. Que ele está dizendo: sede prudente. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como os pombos. A simplicidade de um pombo, ela tem que estar, mas a prudência, você precisa de ter astúcia, a astúcia da serpente, aquela astúcia por dentro, mas simples por fora. Nós precisamos ser astutos, temos que sermos. Eu estava olhando lá no dicionário a expressão, astuto quer dizer, não se deixa ser dibriado, não se deixa ser enganado, não se deixa ser enrolado, não é conversinha qualquer que vai deixar você enrolado. Seja astuto dentro de você, com aquilo que você ouve, com aquilo que você está crendo, mas tenha a simplicidade das pombas. Ele diz a simplicidade da pomba, mas a astúcia da serpente prudente. A serpente é tão tremenda que você está no lugar, quando você viu ela, já faz 1 hora que ela está te vendo. Nós precisamos dessa visão. O inimigo está se manifestando, mas todas as artimanhas dele vai cair por terra, porque Deus vai nos dar vitória. Jesus levou lá na cruz do Calvário toda a astúcia, levou sobre ele tudo aquilo que nós, que eu já falei aqui no começo, tudo que era ruim nosso ele levou, e tudo que era bom dele veio para mim e para você. E quando nós olhamos para a pomba na Bíblia, ela aponta para o Espírito Santo e mostra a nossa realidade de ser cheio do Espírito, cheio da presença do Senhor. Que haja astúcia, mas que haja simplicidade. Ao mesmo tempo que você é um homem ou uma mulher simples, mas dentro de você é uma pessoa prudente. Não compra gato por lebre, não se deixa ser levado por blá blá blá, por conversinha. Você sabe quem é o Senhor e você conhece a voz do seu pastor. Você sabe o que Jesus tem para você. Você sabe o que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Amém? Vamos ficar em pé. A 10ª. Ouça em pé. Eu já vou terminar. Nunca deixe de avaliar. Nunca deixe de se avaliar com o receio de ser acusado pelo diabo. Nós precisamos de vez em quando fazer umas avaliações. Nós precisamos de vez em quando fazer uns exames, uns autoexames, avaliar, perceber alguma coisa em nós, alguma coisa que está dentro de mim, dentro de você. Mas muitas das vezes nós não fazemos por quê? Ficamos com medo de ficar debaixo de condenação. Eu não vou me avaliar, porque eu posso ter um erro aqui e eu vou ficar condenado pelo diabo. Todas as condenações, minha e sua, Jesus levou na cruz do Calvário. Nós estamos hoje libertos para a glória do Senhor. Essa é a imagem que você deve ter
ter no seu coração, a maior bênção de possuir uma consciência, de poder usá-la para autoavaliar-se, para tomar-se uma posição, para perceber. Quando você tem uma avaliação clara dentro de você, você percebe coisas maiores, você percebe coisas tremendas. Quando as pessoas te criticam por alguma coisa, essa crítica não pega em você, ela não vai, porque você sabe que tem coisas maiores sobre a sua vida, e é esse o Deus que te chamou, é esse o Deus que te chamou a mim e chamou você para coisas tremendas. Não vamos ficar aí debaixo de condenação, naquela introspecção de coisas ruins, mas eu preciso de melhorar. Se no passado, ontem isso aqui não estava legal, eu vou melhorar, ou amanhã eu vou melhorar. Você precisa de melhorar. Nós sempre estamos aqui precisando de melhorar. Precisamos de melhorar a nossa fala, precisamos de melhorar o nosso comportamento, precisamos de melhorar o nosso testemunho. Irmão, você não está dando um testemunho legal? Então faça uma avaliação, no seu testemunho. Será que as pessoas que estão perto de você estão sendo tocadas pelo aquilo que você é? Ou as pessoas estão escandalizadas? Será que você está correspondendo o que Cristo fez na sua vida? Ou você está dando mau testemunho? Faça uma avaliação, mas não para ficar condenado. Se você é uma pessoa que tem um vocabulário, um linguajar chulo, pesado, que não condiz com o crente, porque eu fico preocupado, irmão, com um crente que não faz uma autoavaliação. Pô, você falou um monte de pendegada aí, pô. Jesus, essa não é o meu procedimento, essa não é a minha forma de ser, esse não é o novo nascimento, esse não é a maneira de crente, essa não é a voz do céu, essa não é a maneira de engrandecer o Senhor. Me ajude, porque eu preciso. Não vai ficar agora debaixo de condenação. Um novo convertido chega na igreja, tem um linguajar totalmente diferente. Qualquer coisa manda o cara para a ponte que caiu, entendeu? Aquilo é novo. Mas ele vai ficando velho e vai melhorando, vai amadurecendo. Mas aí, se você está velho e você não mudou, faça uma avaliação, pô. Peça para o Senhor: Jesus, eu quero que algo mude, eu preciso de uma mudança, eu preciso de algo diferente aqui. E o Senhor vai me dar. Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Oh, aleluia. Todas as vezes que nós nos reunimos, há um propósito maior do Senhor, há algo maior de Deus. Ele sempre tem algo maior para mim e para você. E nós chegamos aqui no lugar certo para receber a bênção do Pai. Ele é o Senhor. Vocês vão cantar? Então canta. Aleluia. Oh Deus. Aleluia.
a tua mão para o céu. Vamos orar. Acredite no favor e no poder de Deus. O Deus que conhece as nossas limitações. O Deus que sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Nós estamos aqui porque queremos receber o favor dEle. Queremos receber a bênção dEle. Pai, nessa noite nós pregamos a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela não volta vazia. A Tua palavra, ela encontra guarida nos nossos corações. E nós estamos aqui, Senhor, para receber a Tua bênção, para receber o Teu favor, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda, Senhor, a avançar a dias que vêm na nossa frente. Senhor, não queremos andar só por aquilo que nós estamos vendo, mas queremos andar por aquilo que o Senhor tem estabelecido, pelo propósito, por algo maior que virá e estará sobre as nossas vidas. E nós, como igreja, nessa noite dominical, reunida, Senhor, num propósito de sermos fortalecidos com o poder da Tua palavra, fortalecidos com aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração. Oh Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo. O Senhor é o Deus presente nas horas adversas, nas horas difíceis da nossa vida. Tu és o Deus que pode sustentar e fortalecer a cada um de nós de maneira gloriosa e extraordinária. Esteja derramando agora no coração do meu irmão, da minha irmã. Derrama a Tua bênção, derrama o Teu afago, derrama a Tua bondade, derrama do Teu amor, derrama da Tua graça. Derrama, Senhor, só o Senhor pode fazer. Olha para esse coração mais ressequido que está aqui nessa noite e abunde ele com a graça da Tua bondade e da Tua justiça. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Estás no controle. Graças e paz, irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Nós queremos aqui nesta noite homenagear os pais, né? Hoje foi celebrado o Dia dos Pais, ainda está, né? E nós, do Ministério Kids, juntamente com as crianças, queremos homenagear todos os pais que estão aqui nesta noite. Após o pai, né, que não tem filho pequeno aqui, passa ali atrás, uma das líderes vai dar uma lembrancinha para você. E as crianças que estão com os pais vão homenagear eles com uma lembrancinha e também com um louvor. Amém?